E hoje é dia do quadro Saúde Visual. A saúde dos seus olhos é coisa séria e precisa estar nas mãos de quem tem autoridade profissional acumulada por quase 13 anos. Eu estou falando do CSO Hospital de Olhos, completo centro oftalmológico com o que existe de mais moderno em equipamentos e uma estrutura para exames e cirurgias. O laser Tecnolas Teneo M2 é capaz de corrigir miopia, astigmatismo e outras falhas refrativas em segundos, sem dor ou desconforto. Então você pode contar com a excelência dos médicos, Dr. Fernando Marques, especialista em catarata e laser, doutora Franciele Marques, especialista em retina e vítreo, Dr. André Matos, que é responsável pelo atendimento a pacientes com glaucoma. A equipe médica do CSO está preparada para atendimentos oftalmológicos em geral e também emergenciais. Você não precisa se deslocar aos grandes centros. Ituiutaba tem um hospital de olhos com o mesmo padrão de uma grande capital. O CSO, Centro de Laser Ocular, que atende cada vez mais pacientes de todo o Triângulo Mineiro e Sul Goiano, está sediado em Ituiutaba, na Avenida 14, número 1631, no centro. E eu já estou recebendo o Dr. Fernando para o nosso bate-papo. Boa tarde, seja bem-vindo mais uma vez. Obrigado para nós. Doutor, hoje vamos falar sobre as cirurgias refrativas, esses procedimentos. Vamos começar explicando o que é, que tipos de doenças a cirurgia refrativa trata. Então, boa tarde a todos, né? Como a gente acho que o programa acaba que a gente fala das mesmas coisas, que são coisas que fazem parte da rotina, né, do dia a dia. Então, a cirurgia refrativa, a laser, ela está disponível para correção dos erros refrativos, como a miopia, que é o mais comum, associado ou não ao astigmatismo. Tem pessoas que têm o astigmatismo puro, né? Então não são míopes e nem hipermétropes. Outro tipo de correção que é possível é da hipermetropia e também existe a correção para a vista cansada, chamada presbiopia, tá? Então, é claro que essa indicação depende da realização de exames pré-operatórios, não são todos os olhos que podem ser operados, tá? Às vezes a gente tem condições que a pessoa tem um grau muito pequeno e não pode ser tratado. E já tem graus mais altos que é possível de tratar. Então, antes de saber se a pessoa que tem vontade de fazer, né, procurar um oftalmologista de confiança, uma clínica que tem a tecnologia para fazer esses exames, e então saber se aquele olho é elegível para a realização do procedimento. Mas corrige grau de forma geral, tá? E é um procedimento seguro. E uma dúvida, muita gente pergunta, causa dor, gera algum certo de desconforto? Assim, como todo procedimento, né, cirúrgico de qualquer área, a pessoa ela está naquela situação pré-tratamento, ansiosa, né? A pessoa está preocupada com a situação, se vai dar certo, se não. Então, eu acho que o desconforto, não só o desconforto ocular, é uma situação inóspita, uma situação diferente, mas eu diria que é completamente indolor. Se a gente for falar de dor, e o maior medo das pessoas não é nem questão a dor, nem desconforto. O desconforto pode ser leve, né? A anestesia só de colírio é questão do medo. Então, a gente vai falar disso aqui um pouquinho hoje. A pessoa tem receio, porque a pessoa enxerga bem, às vezes de óculos, de lente de contato, e aí, para que eu vou fazer um tratamento se eu estou enxergando bem? O tratamento é extremamente seguro, né? Nos Estados Unidos, a estatística mostra que realiza 1,5 milhão de procedimentos ano, no Brasil a metade disso. Então, a cirurgia é muito segura e previsível. Então, esse medo, ele às vezes atrapalha a gente de adquirir uma condição de melhor qualidade de vida, porque o laser existe para isso, né? A gente vai tratar aquele grau para que eu fique desenvolvendo todas as minhas atividades sem a necessidade do óculos. Quer dizer, isso reverte em extrema qualidade de vida.
Então, para tratar algumas doenças, né, e para não ser preciso mais utilizar o óculos, eu falo que é realmente uma liberdade visual. É aquela sensação quando a gente é criança, de viver de forma leve, sem nenhum desconforto. Para quem pratica esporte também faz total diferença, né, doutor? A prática de esporte, então, talvez seja onde a pessoa identifica que traz mais benefício, né? Uma palavra que eu estava até vindo para cá e pensei, a gente viu, assim, a pessoa fala, a cirurgia é para sempre, né? É 100%, é definitiva. A cirurgia é duradoura, né? Definitivo, o que é definitivo, né? Então não existe nada em definitivo, porque assim, os olhos da gente, de todas as pessoas, eles podem se modificar ao longo dos anos. Então o laser corrige o grau que existe, a gente espera, né? Quem trata tem que estar estável e ter maior de 18 anos. Então quando você percebe que de um ano para o outro não houve mudança do grau, a pessoa é maior, então espera-se que aquele grau está estável, né? E aí você trata aquele grau. Claro que esse mesmo paciente, ao longo dos anos, das modificações do estilo de vida, a vida digital que está inserida cada vez mais na gente, né? A gente pode ter uma modificação. E aí a pessoa até às vezes chega anos depois e fala assim, meu grau voltou. Voltou o grau. Eu tive um grau que eu não tinha antes. Então apareceu um grau maior, né? Eu fiquei estável, por exemplo, um grau de 4 graus. A pessoa tratou o 4, ficou 100. Um dia, se ela tiver 1, é como se ela tivesse 5. Então não é que voltou o grau. Minha vida, meu olho teve modificações e eu apareci com um grau diferente. Nós temos até o Adriano que trabalha aqui com vocês, né? Faz parte da equipe. Talvez tenha uma década que eu operei ele, perto de 10 anos. Então, o grau completamente corrigido até hoje. Quer dizer, é uma coisa duradoura e muito previsível. Tá? Exatamente. Eu iria até perguntar quais que são os depoimentos que o senhor escuta no consultório de pacientes de acordo com o resultado que eles tiveram. Então, medicina é uma coisa complexa. A gente sabe que a gente deve ter aí com o nosso laser aqui perto de 800 tratamentos, né? Um total de quase 5.000, assim, ao todo, mas assim, com o nosso laser uns 800. Então, a gente tem aí uma porcentagem de pessoas pequena, né? Talvez tenha aí cerca de, muito pouco, que não está satisfeito, né? Assim, a medicina, a tecnologia na minha área, uma pessoa que faz um procedimento ginecológico, mas de forma geral, beira os 100% os depoimentos das pessoas que foram felizes em realizar, não só comigo, fora, em São Paulo, Berlândia, enfim. Então, assim, a gente, essa pessoa que ela é muito metódica, às vezes, assim, tem pessoas que nada elas estão satisfeitas, né? Mas o depoimento que a gente ouve, isso não existia, um procedimento que não oferece uma previsibilidade, né? Ele estaria extinto. O que eu quero dizer com isso é que não é em 100% dos casos que haverá total correção e que será durável o tempo todo. E o indivíduo é diferente. Entendi. Eu posso ter um grau, você ter o mesmo grau que eu, mas nós temos os olhos diferentes. Não é o grau só que importa, entendeu? Mas enfim, a gente estimula com segurança as pessoas que têm vontade de fazerem e aquelas que fizeram até e às vezes estão insatisfeitas, o grau voltou, ou apareceu, ou enfim. Procurar a gente, porque tudo tem como melhorar, tá? Com certeza. E pós o procedimento, como que é a recuperação? Eu preciso ficar quanto tempo sem voltar aí para as telas, mexer em celular, ao trabalho mesmo, às atividades? É uma boa pergunta. A gente sempre costuma pedir uma pessoa que retorne em 2 semanas, né? A visão corrige na hora, só que o resultado visual não é na hora. A visão flutua muito, especialmente no primeiro mês. Algumas pessoas voltam às atividades em poucos dias, só que não é regra. Então, assim, operar com vários compromissos, de ter que voltar ao trabalho daqui 1, 2, 3 dias, eu acho que não é legal. A gente tem que se preparar, eu vou tirar uns dias para fazer a cirurgia do meu olho. E o que a gente costuma fazer, por conta até do INSS e tal, é afastar no máximo 2 semanas. A pessoa com 2 semanas já volta às atividades, até antes disso, e depois ela segue recuperando e trabalhando, né?
Doutor, quero agradecer mais uma vez a sua Imagina. participação aqui no programa. O quadro volta na próxima quarta-feira e eu quero aproveitar, tem aniversariante especial esse mês, cadê a foto? É a linda Catarina, filha do doutor Fernando, completou o aniversário. Curtindo as férias.